Glória a Deus, irmãos. Então vamos abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar a leitura no versículo 5. Amém? E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, nosso Deus, queremos, ó Pai, nessa hora, dar graças ao Senhor pela leitura da Tua Palavra, dar graças ao Senhor pela Tua presença nesse lugar, dar graças ao Senhor porque podemos chamá-lo de Pai e saber que o Senhor, ó Deus, está ao nosso lado, nos alimentando, nos sustentando, ó Deus, nos ensinando em todo o tempo. Por isso te agradecemos, Senhor, fala conosco nessa noite, tira, ó Deus, todo o cansaço, tira, Senhor Jesus, todo o mal-estar, ó Deus, todo o comichão de ouvido, ó Deus, toda a sonolência e tudo aquilo, Pai, que possa impedir o Senhor de ser compreendido, de ser, ó Deus, adorado neste lugar e de ser, ó Deus, aquele que cada dia, Pai, se sintetiza na nossa força, na nossa fortaleza. Senhor Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma passagem muito forte, né? Muito linda. Jesus orientando os seus discípulos, porque os seus discípulos pediram, nos ensina a orar. Por que os discípulos pediram, né, para Jesus ensiná-los a orar? Eles viam o mestre saindo de 3 em 3 horas para orar. Aí, que interessante. Não que eles não tivessem também o seu tempo com Deus, acredito que eles tivessem sim, né? Apesar da fome ser ávida pelos ensinamentos do mestre, né? Aquele que estava ali diante deles, mas eles também deveriam ter sim o seu particular com Deus, porque eram conhecedores das Escrituras, sabiam da necessidade de adorar ao Deus vivo, de adorar ao Deus de Israel. E o Senhor Jesus, então, vem, né, e orando tão
intensamente, tão fervorosamente, né? Sempre tão cheio da força, da graça, tão cheio do poder de Deus, que aqueles discípulos despertaram. Espera aí, ele ora e tem esse conhecimento, ele ora e tem esse poder, ele ora e tem essa autoridade. Senhor, Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos também viver essas coisas, essa experiência que o Senhor vive com Deus, com o Pai de Israel. Quando Jesus chama, né, ele fala, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso. Ele não está falando de algo que os seus discípulos já não conhecessem. Mas os seus discípulos não tinham essa intimidade de chamá-lo Pai. Sabiam que ele era Pai de Israel, Pai da nação de Israel, mas eles tinham por hábito, por costume, chamá-lo Senhor. Senhor, o Eterno, Deus grande, forte, poderoso, mas não de Pai, não com essa intimidade. E Jesus começa a oração, então, com um Pai, Pai nosso. Nós precisamos, assim, meditar na palavra de Deus, meditar nas profundidades que a palavra de Deus, que o hebraico muitas vezes, né, diferente da nossa língua ocidental, essa língua oriental, ela traz muitas raízes dentro dela. E, né, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, eu encontrei então o significado da palavra pai em hebraico. E para o povo judeu, né, o significado da palavra pai é a força da casa. Interessante, né? A força da casa. Outro significado também é autoridade da casa. Então, Pai, quando Jesus chama Deus de Pai, com essa intimidade, né? Como ele diz, Abba, Pai. Quando ele diz, Ave, Pai. Oi, que coisa mais linda, que coisa graciosa, que alinhamento, né? Porque Pai também é um alinhamento. É muito interessante nós percebermos que quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade do Pai, tudo ao nosso redor, a nossa vida, né? Tudo que é relativo ao nosso viver, as nossas atividades diárias, se tornam mais fáceis. Não porque o Senhor tirou a carga ou tirou o peso da responsabilidade, mas estamos andando de acordo com a vontade do Pai. E o Pai é a autoridade, é a força da casa. Então, o que nós podemos trazer para nós? Autoridade, né, da casa, poder da casa. Entrando um pouquinho no contexto, né, de família hebraica, família judia, qual era a função, a principal função do pai? Além de ensinar os seus filhos, né, a serem homens valorosos e distintos. O pai tinha a função de ensinar sobre a Páscoa, sobre a libertação do seu povo.
O pai tinha a função de perpetuar, né, como autoridade, o seu núcleo familiar. A família do judeu, ela é muito diferente da nossa, né, da nossa visão de família. E nós precisamos entender isso, né? A figura paterna, ela requeria grande firmeza e autoridade diante dos seus filhos. Nós vemos que as famílias, né, eram muito numerosas, muitos filhos. Filhos significa vida. É muito interessante nós buscarmos a origem das coisas. O que é essa vida? Continuidade. Continuidade do nome, continuidade, né, sanguínea, continuidade de vida, porque sangue é vida. Se não há sangue correndo nas veias, não tem vida, não é? Então nós entendemos que cada indivíduo, né, na figura familiar judaica tem um significado muito profundo. E nós vemos então que a figura do pai é o poder da casa. Ele precisava ter pulso firme com os seus filhos. Ele precisava dar uma direção certa para os seus filhos, para não se desviarem, para não se perderem no meio dos povos, né, pagãos que viviam ao seu redor, para não se esquecerem do Deus de Israel, não se esquecerem das leis, né, e trazer sempre com eles aquela raiz, a raiz do judaísmo, a raiz do seu povo, a raiz histórica, porque nós sabemos que até hoje, até os dias de hoje, eles guardam as mesmas leis, os mesmos costumes. Então você imagina naquela época, né, em que não havia escrita com tanta facilidade que nós temos hoje, né, não havia meios, né, tecnológicos para formatar, para guardar essas informações. Todas elas eram passadas verbalmente. Então ele tinha que ter essa postura forte, essa postura, né, firme diante dos filhos. E o Senhor Jesus chama Deus de Pai, reconhecendo todo o poder, toda a autoridade de Deus como Criador de todas as coisas, como Pai que deu vida para todas as coisas que Ele formou, especialmente para o homem, para o ser humano, que é a sua imagem, que é a sua semelhança. Oh, coisa linda! O Senhor Jesus, quando chama Deus de Pai, né, Ele está chamando sobre si, está recebendo sobre si toda a autoridade que o Pai tem, toda a disposição de servir e obedecer ao Pai estava em Jesus. Ele reconhece e reverencia de forma distinta o seu Pai. Essa é como Jesus começa, né, a oração do Pai Nosso. E nós precisamos experimentar também essa intimidade com o Pai, experimentar nos render ao Senhor e sabermos sim reverenciar a Deus, o Senhor Altíssimo e Criador de cada um de nós, como autoridade e poder supremo, porque Ele é. Nós precisamos aprender dele,
aprender a sermos essa figura que tem a responsabilidade de ensinar, de trazer vida, de trazer uma essência que não morre para as nossas gerações. E eu digo isso, não é só a geração física, a geração que vem, né, com o nascimento dos nossos filhos carnais, né, de sangue, família, mas também os nossos filhos espirituais. Precisamos gerar filhos espirituais. Precisamos depender do Pai que está no céu para podermos orientar os nossos filhos espirituais, para que sejam saudáveis, para que sejam, valorosos diante da obra de Deus. Sabe, muitas vezes, assim, não é uma crítica, não estou, de forma nenhuma menosprezando o trabalho de ninguém. Cada um sabe do seu limite e a palavra de Deus diz, uns plantam, outros regam, outros colhem. Então, me entenda, não estou dizendo de forma pejorativa, mas muitas vezes nós estamos vendo filhos e filhas de Deus dentro da igreja sem filiação, sem um pai, sem uma mãe espiritual, sem uma orientação que seja concisa para cada um, para a vida dele. Sim, porque o pastor vem, o pastor fala de forma geral sobre a palavra, sobre as situações diárias, sobre o nosso viver, o nosso proceder. Mas nós também precisamos ter aquele ao qual nós podemos nos achegar. Muitas vezes nós não temos essa condição com o pastor, por causa, muitas vezes, principalmente em igreja grande, onde o pastor for atender a todos, ele passa 24 horas no ar, Então nós precisamos, nos apegar, nos apoiar, nos aproximar de alguém ao qual nós temos, sim, um embasamento para buscarmos uma direção para a nossa vida. Nós vemos um irmão que procede dignamente, que procede com fé e oração, que procede de forma, testemunhando o Evangelho de Jesus. Precisamos nos achegar a este, porque nós vamos poder conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, aprender na prática, aprender o nosso dia a dia. Ter alguém com quem caminhar é muito mais fácil do que caminhar sozinho na fé. E nós temos visto muitos filhos e filhas de Deus caminhando sozinhos e acabam se perdendo, acabam perdendo a essência da comunhão, não só com Deus, mas a comunhão com os irmãos, a comunhão de espírito dentro da igreja. Porque muitas vezes, quando estamos sós, é mais fácil, quando estamos isolados, é mais fácil criticarmos, é mais fácil observar aquele que está errando, entre aspas, vamos dizer. Às vezes não sabemos o quanto aquela pessoa está tentando acertar, mas nós estamos vendo que ela está errando. E isso, muitas vezes, porque estamos sós, nos afasta, nos tira de dentro da igreja, nos tira da presença do Pai, nos tira da vontade perfeita do Senhor. Nós precisamos andar em comunhão,
A palavra de Deus, né, ela é tão rica, tão maravilhosa, que ela diz que nós somos um corpo. Como que a minha mão, não precisa nem ser a mão, como o meu pé vai andar sozinho e vai deixar o corpo para trás? Ou vai sem corpo? Não tem como. O pé, ele é limitado. Limitada a função da perna, que é limitada a função dos quadris, que é limitada a função cerebral. Nós precisamos estar ligados no corpo da igreja, no corpo e na cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, vem de Cristo o comando. Andais juntos, andais em unidade, andais em comunhão de espírito, em comunhão, em discernimento de espírito. E nós muitas vezes deixamos aquilo que é a essência do Evangelho, nós deixamos. Nós quase que nem percebemos. O dia a dia hoje está tão corrido, está tão cheio de atividade, tão cheio de informação, que nós não paramos para meditar na palavra de Deus. E é interessante nós vermos aqui que quando ele fala, né, Pai nosso, Pai nosso, ele está falando de um todo. Ele não está falando Pai meu Pai, é nosso. O que é esse nosso? O que significa esse nosso? Significa que somos todos um só em Cristo. Não há divisão, não há diferença entre corpo e corpo, entre membro e membro. Somos um só. Somos uma unidade, seja aqui, seja na igreja da 2 quarteirões acima, da cidade vizinha, da cidade de outro estado, da cidade de outra nação, da nação de outro continente. Somos um corpo. E nós precisamos saber que estamos juntos, todos juntos, num só pensamento, num só desejo, numa só direção, olhando para o alto. É do alto que vem o nosso socorro, olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para as coisas que são eternas. Nós não estamos ligados mais na matéria, nós estamos ligados pelo Espírito. E precisamos aprofundar essas ligações, essas correlações, porque seremos todos herdeiros. Às vezes nós embirramos com alguém, não é? Ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Espera aí. Todo mundo tem o seu momento de descompensação. Ou vai falar que o seu dedo do pé nunca dá uma cãibra, nunca torce, nunca dói. E isso acontece com todos. Não é só comigo, ou só com você, ou só com o vizinho. Acontece com todos. Às vezes nós erramos sim. E glória a Deus por isso, porque o dia que você não errar mais, ó, é na hora, né? Deus não vai ficar esperando aí 6 anos, 60 anos, para ver se você realmente não vai mais pecar. Não, ó anjo, ele não peca mais. É aqui, aproveita agora, porque senão você não sabe o dia de amanhã. Aproveita agora, traz ele para cima agora.
Então nós precisamos aprender a viver essa comunhão, a viver a este nosso, porque o pão também é nosso. Presta atenção lá no versículo 11. O pão nosso de cada dia. O pão nosso. Quem disse que era o pão nas Sagradas Escrituras? Terá sido Jesus? O Senhor Jesus? E o que significa pão no hebraico? Foi como eu falei, o hebraico ele tem um significado por trás da palavra. E pão, é muito interessante nós pensarmos, né, no pão, porque nós pensamos sempre como provisão. Alguém já pensou aqui no pão como proteção? Alguém aqui já pensou no pão como novo nascimento? Alguém já pensou no pão como autoridade? Porque também está na raiz da palavra pão a autoridade. Então veja que Jesus, quando ora o Pai Nosso, ensina os seus discípulos a orarem o Pai Nosso, 2 vezes ele chama: venha sobre nós, dá-nos sobre nós, dá-nos a cada dia, dá-nos da sua autoridade. Nós precisamos aprender a ser obedientes, a respeitar a autoridade de Deus, a respeitar aquele que já instituiu o reino, aquele que já comanda o seu reino, que já reina sobre o seu reino. Ele nos dá o pão, nos dá a provisão? Sim, glória a Deus, porque é função do rei prover o alimento para o seu povo. Mas também é função do rei promover a proteção para o seu povo. Não é à toa que as grandes cidades, né, da antiguidade eram cercadas por grandes muralhas. O rei também provia proteção. Então ele, quando provia o pão nosso de cada dia, não é só o alimento, é a proteção. Essa proteção que nos faz a ter nova vida, novo nascimento, novidade de vida todos os dias. Todos os dias, essa provisão de Deus nos sustenta e nos mantém de pé, nos mantém vivos. Mas tem gente que ainda acha que não está bom, que não é suficiente. Ah, porque está tudo errado. Por que o sol está tão quente? Por que a chuva está tão forte? Por que as coisas são do jeito que são e não do meu jeito? Glória a Deus que é do jeito de Deus, né? Porque se fosse do jeito de cada um de nós, já pensou? Sendo do jeito de um só, que é perfeito, nós já questionamos. Imagina se fosse, né, do jeito de cada um de nós. Como seria esse mundo? Eita, misericórdia! Então nós entendemos. Pai, não é só intimidade, precisamos buscar mais intimidade. Mas o Pai é a autoridade, nós precisamos respeitar, obedecer a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus está aqui, ó. Essa aqui é toda a autoridade de Deus. Muitas vezes negligenciamos o que está escrito aqui.
Muitas vezes desacreditamos do que está escrito aqui. Muitas vezes, questionamos o que está escrito aqui. Porque já aprendemos, já nos acostumamos a viver no engano. Esse mundo que nós vemos e tudo que nós vemos junto com esse mundo é engano. É puro engano, é ilusão, esse sistema que está implantado de governo é um engano. O sistema de Deus é perfeito. Nós havemos de estar debaixo do reinado de Cristo durante 1000 anos. E aí sim nós vamos saber o que é um governo perfeito. Hoje nós não temos condições de saber o que é um governo perfeito. Hoje nós só podemos entender que vivemos um governo, um sistema corrupto. E nada mais. Corrupto. Porque foi corrompido lá no Éden. Foi corrompido através do pecado original. Não eram esses planos que Deus tinha para a humanidade, de fazer com que a mulher tivesse dores de parto, de fazer com que a terra só desse o seu fruto para o homem através do suor do seu trabalho. Não era esse o plano que Deus tinha para nós. Esse foi o plano que nós escolhemos. Foi o plano que nós escolhemos. Hoje nós só estamos vivendo as últimas consequências dessas escolhas. Porque de lá para cá o homem piorou. Vamos lembrar que Deus já deu um basta lá em Noé? Na humanidade? Vamos nos lembrar disso? E que nós estamos muito perto de viver isso novamente. Todos os sinais estão aí. Por conta do quê? Não aceitamos a autoridade de Deus. Não nos reverenciamos diante da autoridade do Pai. Nós precisamos, sim, começar a compreender o significado da nossa vida, para que a gente tenha a condição de viver uma vida abundante. Quando nós nos sujeitamos, quando nós entramos, nos alinhamos com a vontade do Pai, meu Deus, como fica tudo tão mais fácil, tão mais leve, porque os planos de Deus para nós são mais altos. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de guerra. Mas nós vivemos em guerra. Cristãos vivendo em guerras. Filhos de Deus vivendo em guerra. Você ri, mas é interessante. É interessante pensar que nós entramos em guerra com Deus. Porque nós queremos Queremos. E nós batemos o pezinho. Se o senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Se o senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Eu acho que Deus olha e fala assim, tá bom, filho. Continua aí, vai com calma que uma hora chega. E te deixa esperando até você esquecer daquilo que você estava querendo. Porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Ele tem planos perfeitos. Ele tem pensamentos de paz. Ele quer nos levar em lugares mais altos. Nós é que precisamos nos sujeitar à vontade perfeita do Senhor, para desfrutarmos de uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de constância. A constância de saber que Ele cuida, Ele provê, Ele está me guardando debaixo
da sua autoridade. Oh, glória a Deus! Sim, o Senhor que me guarda debaixo da sua autoridade. Quando eu entendo isso e passo a entregar a minha vida em submissão, primeiro à vontade de Deus, se torna fácil eu me entregar à submissão do propósito de vida do meu esposo, dos meus pais, como filha eu falo. Enquanto somos filhos, estamos debaixo da autoridade dos pais. Mulheres, quando casamos, por isso, mais uma vez, digo sobre sabermos entrar num relacionamento, vendo os valores, conhecendo os pensamentos daquele com o qual eu vou me casar, para que eu possa tranquilamente me submeter, ser submissa à autoridade que estará sobre o meu marido, como cabeça da nossa família, como cabeça do lar, como provedor, como autoridade, como poder da nossa casa. Nós precisamos aprender rápido, a fazer as escolhas e tomar as decisões certas, para que a nossa vida rapidamente seja transformada, para que a nossa vida rapidamente venha ter um novo significado, para que a nossa vida venha nos trazer a alegria que nós estamos esperando de Deus. Sim, a provisão de Deus. Nós precisamos tomar rápido essa decisão para podermos chegar lá. Os dias estão curtos. Lembra que nós já falamos aqui, o dia está abreviado por nossa causa, porque nem os eleitos seriam salvos se os dias não fossem abreviados. Então nós temos que agradecer a Deus, porque os dias estão abreviados, mas nós precisamos chegar lá felizes e contentes, para abraçar esse Pai que tem nos amado, mas que nós não temos reverenciado, que nós não temos respeitado, nem fora da sua casa e muitas vezes nem dentro da sua casa. Quantas vezes vemos para a igreja, nós estamos aqui e nós estamos enxergando tudo que está acontecendo. A palavra de Deus está sendo lida, está sendo pregada. Quantos estão dormindo? Quantos estão procurando, borboleta no teto da igreja? Quantos estão ali na rede social? Quantos saem para ir no banheiro para atender uma mensagem, uma ligação? É coisa absurda. Então venha para a casa do Pai, buscar essa intimidade com Ele, buscar essa comunhão não só com Ele, mas com os irmãos, com o corpo de Cristo. Porque nós temos visto aqui na palavra dele, como está escrito, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. O Senhor é Espírito, como está escrito, e Ele não pode ser tentado. E por isso Ele não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. É a nossa própria ganância que nos tenta. E quantas vezes nós caímos nessa tentação? Apesar dele estar nos alertando, não vá por esse caminho. Não ande sozinho. Não faça isso. Eu quero que você faça isso, que você ande por aqui, que você entre neste caminho. Mas nós não nos sujeitamos à autoridade do Pai. Só que ele é muito claro aqui também. Se eu não perdoar, ele não vai me perdoar. E se não há perdão,
não há comunhão de espírito, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Ele não se assemelha a homens, Ele não anda de mão dada e muito menos passa a mão na cabeça do pecado. Tudo bem, eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você do jeito que você é para você vir. Vem a mim. Agora deixa eu fazer de você uma pessoa valorosa. Filhos e filhas valorosos. Esse é a principal função de um pai para o povo judeu. Fazer filhos e filhas valorosas. Por isso que lá em Provérbios, a gente lê que vergonha dos pais é o filho desobediente. Então, é que a palavra do Senhor hoje para você seja um norte para a sua vida. Quando você for realmente orar diante do Senhor, lembrar-se da oração do Pai Nosso, medite sobre a palavra do Senhor, o quanto ela alimenta, o quanto ela sacia a sua necessidade, o quanto ela protege você de todo o mal, e viva debaixo dessa proteção, viva debaixo da autoridade do Senhor, porque aqueles que vivem debaixo das suas asas estarão seguros. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas escrituras, ó Deus, que a cada dia nos enche, Senhor Jesus, com aquilo que é mais precioso, os teus tesouros, as tuas pedras preciosas, Senhor Jesus, que vão, Pai, sendo lapidadas em nós, no nosso coração. Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me recebeu, Pai, na sua família, me recebeu no seu lar, me recebeu, ó Deus, no seu coração e me adotou como filho, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, não é só meu Pai, mas Pai de todos aqueles que creem em Jesus e, ó Senhor Jesus, confessam o seu nome como santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a proteção e tem nos ajudado, Pai, a perseverar, que possamos perseverar até o fim. Oh, Senhor, muito obrigado. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós falamos, amém. Glória a Deus.